Olá, nono ano, tudo bem? Estou aqui gravando mais esse vídeo para vocês, o capítulo 4, compostos orgânicos, continuando, né? No capítulo 3 nós estudamos os carboidratos e agora no capítulo 4, os lipídios, né? Muito bem, sobre os lipídios, vamos lá. Primeiro, o que são lipídios? São compostos orgânicos também, né? São oleosos ou gordurosos, ou seja, são os óleos ou as gorduras, e também ceras. Uma característica deles é que eles são insolúveis em água, ou seja, eles não se dissolvem na água. Um exemplo, quando a gente coloca a água num copo, por exemplo, e coloca o óleo, você percebe que forma uma camada de óleo sobre a água devido à diferença de densidade. Então, a gente pode ver que a água não dissolve o óleo. E também eles podem ser solúveis, ou seja, serem dissolvidos em clorofórmio e acetona. A maioria dos lipídios possuem ácidos graxos como unidade fundamental. O que são ácidos graxos? Vamos lá. Isso aqui é química, viu? Tem dois tipos de ácidos graxos. Ácidos graxos saturados e os insaturados, tá? O que é um ácido graxo? Um ácido graxo é aquele que tem um grupo, esse azulzinho aqui é chamado de um grupo carboxila, e ele tem uma cauda formada por carbono e hidrogênio. Então, você percebe que todo o lipídio, os três elementos químicos que compõem os lipídios são carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, os saturados são os lipídios que, na temperatura ambiente, eles são sólidos. Um exemplo é a gordura, a banha de porco, toucinho, por exemplo, é um tipo de lipídio. A banha é sólida na temperatura ambiente. Só quando você aquece ela fica líquida. E os insaturados, que são os óleos, que na temperatura ambiente eles são líquidos. Qual que é a diferença entre um e o outro? Olha, ambos são formados por um grupo carboxila, mas você vai perceber que todas as ligações entre carbonos aqui no saturado são ligações simples. Você vê um tracinho só ligando. Já os insaturados, você percebe que aqui eles são classificados de acordo com a quantidade de ligação dupla. Você vai perceber que aqui tem uma ligação dupla entre esses dois carbonos, tá vendo? Então, esses são os insaturados. Então, os insaturados são os que são líquidos na temperatura ambiente. Um exemplo são os óleos. Óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de girassol, óleo de arroz, etc. Tá bom? Então, o óleo de coco apesar de ser planta, né, vegetal, ele é saturado, viu? O óleo de cacau também é um saturado. Leite integral também é saturado. E a banha, né, a gordura de porco, a gordura animal, tá? E os insaturados, que tem a ligação dupla, é o óleo de canola, de soja, o óleo de oliva e tal. O nosso organismo precisa muito de dois tipos de ácidos graxos, que é o ômega 3 e o ômega 6. Nós vamos falar um pouquinho deles lá no final, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Função dos lipídios no nosso corpo, no corpo dos animais e dos vegetais, porque plantas também têm lipídios, né? Então, a importância deles. Reserva energética, então nós vamos perceber que, por exemplo, as gorduras são estoque de energia. Os lipídios, uma das principais funções dos lipídios é o fornecimento de energia, tá? Fonte de energia. Nos mamíferos, ele tem função de isolante térmico. Um exemplo é a camada de gordura que fica sob a pele de animais, de urso polar, por exemplo, que eles hibernam. Então, essa camada de gordura, esse estoque de gordura, serve para ir sendo quebrado ao longo do período de frio, período de hibernação, e vai ajudá-lo
se manter nutrido, o seu corpo se manter nutrido durante o período de hibernação. Também isolante elétrico. Então, como que funciona isso aqui? Como isolante elétrico, esses lipídios são encontrados nos axônios, formando uma bainha de mielina. Eu acho que vocês se lembram que na bainha de mielina tem a gordura, os lipídios, que vão ajudar a acelerar a transmissão do impulso nervoso. Tá? Por isso que ele é chamado de isolante elétrico. Ela impede que a informação, que o impulso elétrico saia para fora da célula nervosa, que é o neurônio. Tá bom? Composição das membranas, da membrana plasmática das células, então tem função estrutural. Fosfolipídios, vou falar também. Produção de hormônios sexuais e absorção de nutrientes. As vitaminas lipossolúveis. Vitaminas K, E, D e A. Muito bem, vamos aos lipídios. Aqui os lipídios são substâncias orgânicas e são insolúveis em água. E são, aqui tem um resuminho das funções, um esquema. Função estrutural, quando eu falei para vocês da parede celular ou da membrana plasmática. Função energética, função de isolante térmico e elétrico. Térmico, quando essa camada de gordura impede que o animal passe muito frio, que a temperatura dele caia muito, e elétrico na transmissão dos impulsos nervosos. E também na proteção. Então, essas camadinhas de gorduras também servem para proteger os ossos, por exemplo, nas articulações. Servem para lubrificar e para proteger a cartilagem, para não ocorrer um desgaste da cartilagem, tá bom? Os primeiros, como que eles são classificados? Voltando aqui, os principais são glicerídeos, os fosfolipídios, as ceras e os esteroides. Vamos explicar cada um deles, tá? Aqui estão os glicerídeos, né? São os principais componentes de armazenamento, o depósito de gordura nas células das plantas e dos animais. Reserva energética, estoque. Os alimentos com gordura saudável são os alimentos derivados de peixes, os óleos vegetais, abacate, sementes e castanhas. E os alimentos com gordura prejudicial, carnes, gorduras, né, gordas, bacon, margarina comum, banha de porco, frituras, biscoitos recheados, são alimentos que contêm muitos glicerídeos e podem fazer mal para a nossa saúde. E aqui eu estou explicando para vocês como que os glicerídeos são formados. Um glicerídeo ele é formado por ácido graxo mais um álcool, um glicerol. E quando são três ácidos graxos, formam um triglicerídeo, tá bom? E quando é formado por apenas um, é um glicerídeo. Quando é formado por três, são triglicerídeos. Entenderam? Se tiver dúvida, é só me dá um grito, tá? Agora, as ceras. Os cerídeos formam as ceras. Nós temos 3 tipos de ceras. A cera que serve para impermeabilizar as folhas dos vegetais. Então, você percebe aqui que a água, ela não penetra na planta pelas folhas, é pela raiz. Então, forma gotas nas folhas. A cera impede a eliminação também de água na forma de o excesso de água. Então, serve para impedir que a planta perca muita água na transpiração. E a cera das abelhas também é formada por cerídeos, por lipídios, tá? Então, você vai perceber que elas produzem essa cera que são utilizadas para construir os favos, tá? Esses lipídios são formados por um álcool ligado com ácidos graxos. E nas aves, elas têm uma glândula que chama glândula uropigiana. Elas passam o bico nessa glândula, que fica localizada na cauda, e ficam lubrificando as penas para que quando ela vai nadar para procurar alimento, peixes, por exemplo, ela consegue
pôr a cabeça dentro da água para pegar o peixe e sai dali, ela está seca, porque impede que as penas fiquem encharcadas de água. Então, os cerídeos servem para isso. Uma outra coisa importante é a cera que tem dentro do nosso ouvido. Essa cera, ela serve para impedir a entrada de corpos estranhos no nosso ouvido. E também a entrada de água, já que os lipídios, os cerídeos, são apolares. Então, essa cera impede a entrada de água no nosso ouvido no momento do banho. O outro tipo de lipídios são os carotenoides. Esses carotenoides são importantes pigmentos lipossolúveis, responsáveis pelas cores nas plantas, o amarelo da cenoura, o vermelho do tomate, do pimentão, da maçã, o verde das folhas, que ajuda a planta a absorver os raios solares para realizar fotossíntese. E também são importantes para a visão, tá? Impedem a cegueira noturna. São fontes de vitamina A, esses carotenoides. Então, os animais não produzem, nós precisamos ingerir esses alimentos para termos uma boa visão, já que só plantas produzem carotenoides. Então, nós temos que fazer uso deles para manter a nossa visão, uma boa visão, tá bom? Outro tipo de lipídios são os esteroides. Então, o colesterol é um tipo de esteroide, tá? E ele é importante na composição da membrana plasmática dos animais. Daqui a pouco também eu vou explicar. Produzido no nosso corpo, ele é produzido no fígado, e o fígado produz os sais biliares. É a partir dele que se produz os sais biliares para ocorrer a digestão das gorduras, tá bom? Então, os esteroides, eles formam também os hormônios sexuais. No homem, o hormônio testosterona, que vai dar as características sexuais ao homem, sexuais secundárias, e a produção de espermatozoides. E na mulher, o hormônio progesterona e o estrógeno. Além disso, tem também os hormônios corticoides, aldosterona e cortisol. Para que servem esses hormônios? O aldosterona, ele auxilia na retenção de sódio, age no equilíbrio de líquidos no nosso corpo e aumenta a reabsorção de potássio. Então, esses hormônios aqui corticoides, eles são produzidos na medula renal, na medula das suprarrenais, tá? Que fica acima dos rins. Então, esse hormônio aumenta a velocidade, a reabsorção de potássio, quando o sangue está sendo purificado lá nos rins. E o cortisol, ele também é produzido no córtex das suprarrenais, e ele estimula a formação de carboidratos a partir de proteínas e ajuda a aumentar o armazenamento de glicogênio lá no fígado, tá? Muito bem. Outros dois tipos de hormônios importantes é o colesterol bom e o colesterol considerado como ruim. O HDL é considerado como colesterol bom, ele serve para limpar o colesterol ruim e é obtido com a prática de atividades físicas, tá? Então, quando a pessoa está com uma alta taxa de LDL, que é o colesterol ruim, ele pode se acumular na parede dos vasos sanguíneos e formando placas de gordura ateroscleróticas, ou a pessoa ter um problema de aterosclerose, ou seja, quando acumula placas de gordura nas paredes das artérias, tá? E aí é necessário o HDL ser aumentado para ajudar limpar esse colesterol ruim. Então é importante fazer atividade física para ter um bom condicionamento, para que esse colesterol HDL possa ajudar a transportar, retirar esse LDL das veias, das artérias. E eles são transportados no nosso sangue, no nosso corpo, por moléculas chamadas, tá? Chamadas lipoproteínas, moléculas de proteínas associadas com lipídios. Outro tipo de lipídios são os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles formam a membrana plasmática. Lembra quando eu falei que os lipídios também têm função estrutural? Então,
os fosfolipídios, eles ajudam a estruturar as nossas células, tá? As nossas células, elas têm uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar, ela é fílica, e a parte apolar, ela é hidrofóbica, tá? Então, a parte apolar, que é hidrofóbica, significa que ela tem aversão à água, ela não se dissolve na água. E a parte polar, ela é hidrofílica, ou seja, ela tem uma afinidade com a água. Então, elas formam as membranas celulares. Membrana celular e membrana plasmática é a mesma coisa. Então, essa bicamada, ou seja, duas camadas fosfolipídicas. A parte polar forma essa cabeça do lipídio. E a parte hidrofóbica, que é a parte apolar, ela forma a cauda do lipídio. Lembra aqui quando eu falei aqui ó, a parte da cabeça e a parte da cauda? Então, ok? Olha só. Então, a membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada, uma bicamada de lipídios. Lipídios associados com fósforo. Por isso que chama fosfolipídica. E os ácidos graxos importantes que eu falei para vocês, e também tem no seu livro, na página 54, está falando do ômega 3 e o ômega 6. O ômega 9, o nosso corpo produz, mas o ômega 3 e o 6, o nosso corpo não produz. Então, eles são importantes porque eles ajudam a reduzir os altos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Qual que é a fonte dos ômega 3? Fontes são óleo de soja, canola e óleo de peixe. E o ômega 6, importante para o bom funcionamento dos capilares sanguíneos, ou seja, se os capilares vão ajudar a transportar bem o sangue, então é bom para toda a circulação sanguínea, tá bom? E também para a membrana celular. São encontrados nos óleos vegetais, aqueles óleos que eu falei para vocês lá no começo, tá? É só voltar aqui que vocês vão saber sobre os óleos, os bons e os ruins, tá? Tá bom? Então é isso. Então é uma explicação rápida, né? Já tem 17 minutos de gravação, para não ficar muito cansativo. E eu espero que vocês façam as atividades como nós temos orientado, fazer as atividades do livro, as atividades conforme, né, nós estamos passando o roteiro, para vocês seguirem aquele roteiro lá. Veja também os vídeos do SAS, tá? Fiquem com Deus. Lembre-se, é tempo de crescer, que você só vai crescer intelectualmente, em conhecimento, à medida que você vai estudando, que você vai pesquisando, realizando as atividades, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em breve nós nos encontraremos, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.